vez, levanta sua mão aí, joga sua mão bem alto assim, bem. Aqui nós temos um irmão nos visitando, uma irmã aqui. Aleluia, glória a Deus. Podemos ir ali e dar um abraço, os líderes, os irmãos aí da igreja, os membros da igreja que estão aí perto. Ali nós temos o nosso irmão nos visitando. Glória a Deus. Nossa querida irmã ali, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pelos visitantes dessa manhã. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar, igreja. Alguns avisos aqui antes da gente entrar na palavra. Você ouviu aqui no nosso Lake News, nós vamos ter o nosso primeiro Family Day, tá? O que é Family Day, pastor? No dia 21 de junho, é isso aí. No dia 21 de junho tem outro cartaz. O outro cartaz, tá? Meio laranja, tem um QR Code. O Family Day vai ser um dia que depois do culto, nós vamos com as nossas famílias para um parque. E nós vamos ter um momento lá de lazer, de comunhão, futebol, esportes, comunhão, gincana e claro, né? Sanduíche. Brincando, gente, picanha. Sanduíche, ó. Nem eu vou. Tô brincando. Então, ó, aqui, ó, o que é que a gente precisa? Aí, como é que vai ser? Cada família vai levar uma picanha e um acompanhamento, ok? O que a gente precisa saber de vocês? A gente precisa saber quem vai participar. Dia 21 de junho, o nosso plano é fazer 3 Family Days no verão, tá? Um em junho, em julho e um em agosto, tá? Então, nosso primeiro vai ser dia 21. A gente só precisa saber quais as famílias que vão estar participando. Então, você pode escanear aqui, ó, o QR Code e deixar a informação lá para a gente saber que nesse dia você e sua família estarão participando conosco. Esse cartaz também vai estar nas redes sociais, então você pode também fazer isso através das redes sociais. Mas aproveita, você que já sabe que vai estar lá, faz isso lá agora. E a gente vai estar realizando esse momento maravilhoso para a nossa igreja, amém? Vai ser muito bom, gente, não perca. Dia 13 de junho, como foi falado aqui no Lake News também, você quer falar do treinamento? Os nossos pastores Eduardo e a Giovana, eles vão estar realizando o treinamento de voluntários. O pastor vai falar. Ok. Fala mais um pouco sobre isso. Graça e paz, bom dia, tudo bem? Cadê os voluntários dessa igreja? Cadê? Tem mais gente aí, levanta a mão, cadê? Glória a Deus pela vida de vocês. Tudo isso que acontece durante o culto é porque tem pessoas servindo, amém? E muitas das vezes pessoas que estão sem holofote, estão nos bastidores, no Kids, na intercessão, na transmissão. Então o voluntário Lagoinha é de suma importância para o reino. E nesse dia 13 de junho faremos 2 momentos aqui. Você que já é voluntário dessa igreja, você tem uma convocação. Você precisa estar aqui no dia 13, às 11 horas da manhã, porque teremos aqui um momento bem único para cada um. Uma ativação, um alinhamento. Então você voluntário, marca na sua agenda, 13 de junho, você precisa estar aqui nesse treinamento, nesse alinhamento. Vai vir uma palavra dos céus ao seu encontro. Amém? Então não deixe de vir. E para você que deseja ser voluntário, você que deseja ser voluntário, arde no seu coração e está servindo nessa casa, na igreja, no reino, entregando aquilo que você tem de melhor, o seu chamado. Muitas das vezes tem pessoas aqui que já serviu em outras igrejas, mas hoje vive um pouco cansado de toda aquela rotina que ele teve. Meu irmão, há um novo de Deus para a sua vida. Deus está te chamando para você sair da zona de conforto. Está na hora de você levantar e vir servir. Tem pessoas que têm frequentado aqui já há um tempo, ainda está na cadeira do banco. Venha servir, né, a sua igreja local, venha servir o reino. Então teremos esse momento
também para você estar aqui para pegar todo o treinamento, né, o alinhamento, a visão, os pilares do voluntariado. Então conto com você nesse dia. Será no dia 13 de junho às 11 horas da manhã. Teremos uma pausa para o almoço e continuação, no máximo até 2 horas a gente termina, tá bom? Deus abençoe. Amém. Então o que é que vai acontecer? Estou usando o microfone errado. O que é que vai acontecer então, gente? No grupo dos voluntários, né, quem já é voluntário, a gente vai fazer uma enquete lá para você confirmar que vai estar aqui no dia 13 de junho, tá? E para você que não é, a gente vai estar enviando nos grupos da igreja e nas redes sociais também um formulário para você preencher, né, nos dizendo que você tem vontade de ser um voluntário aqui, de servir, de abençoar essa casa com o talento que Deus te deu. Talvez você nem sabe qual é ainda, mas você vai descobrir em nome de Jesus, amém? Deus deu a cada um, a Bíblia diz isso, cada um, uma capacidade, um talento, habilidades, e você e eu precisamos usar isso para edificar o reino dele, porque isso vai gerar colheita eterna na sua vida, amém? Então, se junte a esse grupo maravilhoso. Você pode aplaudir os voluntários da casa nessa manhã, que preparam esse ambiente, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais algum aviso aqui, e depois a gente entra na palavra. Você pode acessar o QR Code ali dos dízimos e ofertas. Aquele mesmo QR Code, ele vai te levar para o site da Lagoinha. No site da Lagoinha você pode agendar um atendimento pastoral, você pode encontrar os GCs, pode entrar nos grupos da igreja, né? Então no QR Code que está no cartaz dos dízimos e ofertas, tem aí, de novo aí, Mateus, por favor, pode colocar aí. Se você não escaneou, escaneia aí. Olha aí, ó, tudo da nossa igreja está aí, tá? E você pode então usufruir de tudo que acontece aqui, tá? Os cursos dos Gerações já estão em andamento, mas para o semestre que vem nós vamos estar abrindo as inscrições novamente em nome de Jesus. Quero agradecer aos que estiveram aqui esse final de semana, levantando ali o frame da nossa sala de amamentação, amém? Colocando algumas portas ali nos kids. Aqui dentro também estamos terminando, a obra ainda continua, irmão. Então, se você pode estar se juntando a esses que já vieram aqui, venha, faça isso, para a gente edificar mais e mais ainda nossa igreja local, e assim poder fornecer, né, uma sala de amamentação para as nossas mães novas, e ter a sala da consolidação ali, para os novos convertidos que aceitam Jesus. Eles vão ser levados ali dentro e vão ser instruídos um pouco mais na decisão que eles tomaram. Amém? Amém? Posso contar com vocês? Quarta-feira, última noite da nossa campanha de jejum, culto fé. Eu te encorajo, igreja. Eu te encorajo. Eu sei que é um desafio jejuar numa quarta-feira, num dia de semana, porque a gente trabalha, né? Chega em casa morto de fome. Não precisa ser comida. Você pode fazer qualquer jejum no dia da quarta-feira. Os nossos cultos têm sido poderosos aqui nas quartas. E eu tenho certeza que o jejum tem sido a razão por isso. Então, não perca essa última quarta-feira da campanha do jejum. E mês que vem nós já vamos estar com uma campanha nova. Amém? Para a honra e glória de Deus. Eu te encorajo a participar, porque Deus tem respondido o nosso clamor nessas campanhas. Temos tido testemunhos. Eu declaro, teremos muitos mais ainda por vir. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir Jesus essa manhã. Você pode dar uma glória a Deus. Vamos, faz barulho aí. Tem alguém alegre aí com Jesus Cristo? Aleluia. Vamos começar então com a palavra? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre Pentecostes e suas colheitas. Diga comigo, Pentecostes e suas colheitas. É um lado de Pentecostes que não se fala muito. Pastor, colheita tem a ver com Pentecostes? Tudo a ver com Pentecostes. Com Atos 2, tudo a ver com Atos 2. O objetivo hoje é isso, é falar sobre as colheitas envolvidas e em torno do Pentecostes judaico, do Antigo Testamento, da tradição judaica. E como essas colheitas também simbolizam colheitas espirituais em torno e envolvidas do Pentecostes evangélico, Atos 2.
Então diga comigo, Pentecostes e as suas colheitas. O princípio da colheita ele é estabelecido lá no começo. Gênesis capítulo 2:15. Quando Deus cria o homem, Ele diz para o homem assim: olha, cultive o jardim. Gênesis 2:15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim, diga comigo, para cultivar. Para cultivar. Então a primeira missão do homem é colheita. Se você quer descobrir princípios e revelações por trás de princípios, é muito bom você ir para o começo. Você vê onde Deus estabeleceu cada coisa, adoração, dízimos. Dízimos e ofertas foi estabelecido com quem? Alguém sabe? Abraão. Deus coloca o homem no jardim e diz: cultiva e colhe. A única diferença entre a colheita do homem antes do pecado e depois do pecado é que antes do pecado o homem colhia e semeava. Por quê? Porque quando o homem foi criado já estava tudo pronto. Deus é tão bom assim. O amor de Deus. Mas depois do pecado, o homem teve que passar o quê? Eu semeio e depois colho. Mas mesmo depois que o pecado entra, irmão, mesmo depois que o pecado entra no mundo através da brecha que o homem abriu, Deus lança uma palavra e estabelece que o princípio da colheita, mesmo no mundo que jaz no maligno, o princípio da colheita ainda iria continuar. Isso está lá em Gênesis 8:22. Deus disse assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então por que e como que uma terra que jaz no maligno, uma terra que está morrendo no pecado, como que uma terra consegue produzir e ter vida? Uma palavra de Deus. Eu vim dizer sobre a sua vida, basta uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu não quero saber as circunstâncias que se levantaram contra você. Eu não quero saber as enfermidades que se levantaram contra a sua vida. Eu não quero saber o adversário que se levantou contra você. Basta uma palavra de Deus sobre a sua vida e você continuará caminhando em vitória. Basta essa palavra. Então por que você vê frutos hoje nascendo? A criação continua frutificando, porque Deus mandou uma palavra, que a colheita continue. Aonde há criação, há colheita. E se a criação, irmão, produz, quem dirá os filhos de Deus? Porque a partir do momento que você levantou a sua mão e se tornou salvo em Jesus Cristo, você deixou de ser criatura, você deixou de ser apenas criação. Eu e você passamos a ser filhos de Deus. Então se a criação continua produzindo, quem dirá a igreja de Jesus Cristo? Igreja, está na hora de produzir, porque essa foi a palavra lançada por Deus sobre as nossas vidas. Fala para o teu vizinho, está na hora de produzir. Pentecostes é isso. Atos 2 é isso, é Deus capacitando o homem para que ele continue gerando uma colheita espiritual. Pentecostes é isso, é colheita. Atos 2, 1-4, eu li aqui no momento de intercessão, quero ler novamente com você. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Alguém pode dizer glória a Deus por esse momento tão histórico e marcante na vida da igreja? 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, Jesus ele passa 40 dias na terra já em seu corpo glorificado. É ali onde ele aparece às Marias, aos discípulos. É ali onde ele vai a caminho de Emaús com aqueles homens que estavam tão tristes. Ele se revela a eles como o Jesus ressuscitado.
Nesses 40 dias, Jesus fez maravilhas. E depois de 40 dias, Jesus foi elevado ao céu, ali na frente de todos. E um anjo aparece e diz: olha, não se entristeçam, porque da mesma forma que Jesus subiu, Ele voltará. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então 10 dias depois que Jesus é elevado ao céu, acontece Atos 2, Jesus dá uma instrução: olha, se reúnam e aguardem ali, até que o Espírito Santo venha sobre vocês, e revistam vocês de poder. Agora não é mais de vida. Antes Jesus sopra a vida do Espírito, mas Atos 2 agora fala do poder do Espírito Santo. Diga, é vida e poder. Agora, naquele mesmo dia que acontece Atos 2, está sendo celebrada uma das 3 principais festas do calendário judaico. Uma das 3 principais festas. Uma delas sendo festa de... O pessoal está com medo. Festa de Pentecostes, é isso aí. Pentecostes vem dessa festa estabelecida lá em Levítico, Deuteronômio, lá quando o povo saiu do Egito. Pentecostes é isso. Pentecostes tem a ver, o que é que Pentecostes tem a ver com Atos 2, pastor? É isso que nós vamos ver hoje. O que é que estava acontecendo ali entre o povo judeu, tanto em Jerusalém como na diáspora, os judeus que viviam fora de Jerusalém, e como isso simboliza e se transmite para o nosso Pentecostes. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender sobre Pentecostes é que Pentecostes é celebração de colheita. Diga comigo, Pentecostes é celebração de colheita. Então a instrução de Deus para o Pentecostes, para o povo de Israel, foi o seguinte: Deuteronômio capítulo 16, 9. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Levítico capítulo 23, 16 a 17, Deus vai dar detalhes de como eles celebram. Então depois que vocês contarem 7 semanas ou 50 dias, até o dia seguinte, ao 7º sábado, apresentem ao Senhor uma oferta de cereal da nova safra, da nova colheita. Onde quer que morarem, Deus não queria saber se a pessoa morava em Jerusalém ou fora de Jerusalém. Aonde quer que morarem, não há desculpa. Tragam 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha e fermento, como oferta movida de primeiros frutos ao Senhor. Pentecostes é celebração de colheita. Como? Ele era celebrado no 50º dia, depois que as pessoas começavam a colher o cereal, a cevada. Começou a colher, conta 50 dias. No dia 50, todos iam para Jerusalém celebrar a colheita. Celebrar como? Agradecendo a Deus. Os judeus celebravam agradecendo a Deus e demonstrando a gratidão. Diga comigo, demonstrando a gratidão. De que maneira? Oferecendo as primícias dessa colheita, como lemos em Levítico. Então aqui nós entendemos um princípio básico a respeito de celebração ao Senhor. Celebração ao Senhor como estabelecido por Deus e na tradição do povo de Deus. E eu quero te falar, irmão, da velha aliança para a nova aliança, isso não muda. A maneira como nós devemos celebrar o Senhor continua sendo a mesma maneira. Celebração a Deus é nada mais e nada menos do que gratidão. Esse culto de domingo é domingo de celebração. Culto de celebração, por quê? Porque nós vemos aqui agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, está fazendo e tudo que Ele ainda vai fazer. É uma gratidão profética. Eu creio que Deus fez, está fazendo, mas vai fazer muito mais. Alguém comigo aqui nessa manhã? Celebração é gratidão. Agora tem mais. A gratidão na tradição judaica. Está certa essa palavra? Tá, né? Judaica, beleza. Os irmãos me perdoam, às vezes o meu português, né? 30 anos aqui na América, então vocês já me conhecem, né, gente?
mas está certo. Na tradição dos judeus, a gratidão, ela não só é expressada verbalmente, irmãos. Na tradição do povo de Deus, e eu repito, isso não muda de aliança para outra. Na tradição do judeu, celebração e gratidão são expressadas de uma maneira de sacrifício, entrega. O povo vinha para Jerusalém e apresentava ao Senhor. Não é qualquer entrega, é os primeiros frutos, as primícias da colheita da cevada. Não é verbal. Não é só, obrigado, Senhor, pela colheita. Eu te agradeço, obrigado por me libertar. Não! Gratidão é sacrificial, é entrega, é Senhor, obrigado, aqui está, primícias, pá! Pentecostes é celebração de colheita, celebração agradecendo, entregando. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Só um pouco de ensino, tá? Vocês gostam de um pouco de ensino aqui? É bom, né? Aprender? Maravilha. A gente junta os dois, profético, ensino, e a gente vai para cima. Então, quando a minha gratidão é sacrificial, o que é que eu estou demonstrando? Eu estou demonstrando que eu reconheço que tudo que eu tenho vem do Senhor. E se vem do Senhor, o mínimo que eu posso fazer é: Senhor, do que o Senhor me deu, aqui está a primeira parte. Eu celebro a minha colheita. Como que isso se manifesta no Pentecostes de Atos 2? Atos 2, nós vemos as primícias da colheita do Evangelho. O Espírito vem sobre a igreja e ali já é gerado. De toda a colheita que o Evangelho vai produzir até que Deus venha, o Senhor venha, ali é apresentado diante de Deus as primícias dessa colheita. O que é essas primícias, pastor? A igreja de Cristo nasce em Atos 2. Primícia da colheita, igreja de Cristo, a igreja evangélica, a igreja cristã, a igreja que se move pela graça de Deus, a igreja que se move pelo amor, a igreja agora que tem relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo, uma igreja que pode acessar a presença de Deus sem rituais, sem precisar de homem, sem precisar de sangue de animal, porque está coberta e marcada pelo sangue de Jesus. Atos 2, então, o Pentecostes do Evangelho acontece apresentando a Deus as primícias, a igreja. Mas tem mais alguma coisa que acontece naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia, um Pedro cheio do Espírito Santo, sim, aquele pescador de peixes que conheceu Jesus depois de uma pesca mal sucedida, aquele homem que negou Jesus 3 vezes, sim, aquele mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele abre a boca e naquela primeira pregação de Pedro, se convertem 3.000 pessoas. As primícias do Evangelho foi a igreja de Cristo hoje, representada aqui parcialmente pela Lagoinha Marshall Church, e 3.000 almas se convertendo ao Evangelho. Primícias, Pentecostes, celebração, colheita. Os pães em Levítico, apresentados diante do Senhor, os 2 pães, representam os 2 grupos de pessoas que Deus vê quando falamos de étnica ou raça. Etnia. Judeus e gentios. Quem não é judeu é gentio. Quem é gentio não é judeu. Ali começa a celebração, a colheita da igreja de Cristo, composta tanto por judeus como por eu e você que somos gentios. Todos agora, todos que recebem Jesus Cristo, todos que recebem Jesus Cristo em seu coração e dizem: Senhor, Tu és o Salvador na minha vida, agora fazem parte do povo de Deus, o povo santo de Deus. Enquanto os judeus apresentavam a Deus as primícias de uma colheita terrena, os discípulos em Atos 2 apresentavam a Deus as primícias de uma colheita espiritual. Uma colheita que foi gerada pelo poder do Espírito Santo descendo sobre aquela casa. Então, irmão, o foco do Pentecostes não é só o que aconteceu.
não é só o vento impetuoso, não é só as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, as pessoas falando em outras línguas, as pessoas agindo em poder e comunicando o Evangelho em línguas que eles nunca falaram antes. Tudo isso é maravilhoso, mas Pentecostes não é só sobre o que aconteceu, é sobre o que foi gerado através do que aconteceu, é sobre o impacto que aquilo teve. É até engraçado, porque estava preparando isso, eu lembrei que no trabalho na Marinha, todo marinheiro é responsável em escrever um brag sheet. Um brag sheet é um documento onde você mesmo diz o que você fez na banda, os seus accomplishments. Hoje eu estou ruim, hein? Como é que diz accomplishment em português? O que você realizou, o que você conseguiu, o que você fez de bom. Só que nesse brag sheet, o que é que eles querem saber? Eles não querem só saber o que você fez. Eles querem saber como você fez e, mais importante, eles querem saber o impacto que isso teve na banda, no comando. É sobre impacto. Então de nada adianta eu falar em línguas, de nada adianta eu me ser cheio do Espírito Santo se eu não causar impacto no mundo afora, igreja. Alguém comigo aqui nessa manhã? Pentecostes é sobre isso, o impacto que aquele dia teve. Irmão, você não faz ideia do impacto que eu e você podemos ter quando somos cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus, eu e você não fazemos ideia de como Deus pode agir em nós e através de nós quando somos cheios. Não é só crente que vem à igreja, não é só esquentador de banco, não, é crente cheio do Espírito Santo de Deus. Porque esse Pedro, então vamos lá, Pentecostes acontece 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Pedro prega nesse dia de Pentecostes. Se Jesus ressuscitou e 50 dias depois Pedro estava pregando e converteu 3.000 almas, o que é que aconteceu? O que é que Pedro estava fazendo 53 dias antes de Atos 2? Antes dele ser cheio do Espírito Santo. O que é que Pedro fez 53 dias antes de Atos 2? Está difícil, né? Esse mesmo Pedro que pregou e converteu 3.000 pessoas, 53 dias antes de Atos 2, estava negando Jesus. Estava medroso. As pessoas perguntavam para ele: você está andando com Jesus, né? Não. Eu não estou falando de 53 anos ou meses antes, eu estou falando de 53 dias antes. Nós vemos um Pedro medroso, sem ousadia, sem fé, que negou Jesus 3 vezes, mas depois que ele é cheio do Espírito Santo, depois que ele tem um encontro com Jesus, esse mesmo Pedro, ele abre a boca dele, e as palavras que saem da boca dele, não são apenas palavras, é poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, seja cheio do Espírito Santo. Hoje você pode estar negando Jesus, mas lá na frente, sendo cheio do Espírito Santo, você pode estar pregando o mesmo Evangelho que um dia você negou. Mas precisamos ser cheios para gerar essa colheita. Então não estamos em Levítico e nem estamos em Atos 2. Como que Pentecostes então se apresenta e se manifesta hoje na igreja? Como que nós celebramos o Pentecostes hoje? Nós celebramos a colheita espiritual que nós já tivemos nessa igreja aqui, estamos tendo, e eu declaro em nome de Jesus, o que está por vir vai ser grande, vai ser maravilhoso. Nós celebramos o nosso Pentecostes hoje, celebrando o que essa igreja já gerou, irmãos. Tem sido vidas sendo entregues ao Senhor Jesus, quase todo culto, pessoas vêm aqui à frente, nós celebramos, pessoas se entregando suas vidas a Jesus. Batismos a cada 2 meses, independente do número. Tem batismo que é 2 pessoas, tem batismo que é 6 pessoas, não importa, a cada 2 meses nós realizamos batismos, e para honra e glória de Deus, todo batismo teve pessoas confessando publicamente que Jesus Cristo é o seu Senhor. É essa colheita que nós celebramos em Pentecostes, as famílias restauradas,
restauradas, os casamentos restaurados. Nós tivemos testemunhos aqui de uma família que antes de conhecer a igreja estavam prestes a se divorciar. Uma família estava prestes a ser destruída, mas encontraram o Senhor Jesus através da nossa igreja. A família foi restaurada, a família multiplicou, em vez de ser destruída, avançaram. Essa é a celebração que nós fazemos como Pentecostes. O aspecto da celebração de Pentecostes é isso: crianças descobrindo talentos e dons, crianças descobrindo que podem cantar, que podem tocar, mas muito mais importante do que isso, que podem abrir as suas bocas e serem ministros da palavra de Deus através das músicas. Colheita, celebração, Pentecostes, líderes sendo levantados, coordenadores sendo levantados, pessoas que nunca abriram a boca antes para falar, agora estão abrindo a sua boca, compartilhando nos nossos GCs, trazendo revelações que muitas vezes eu, líder do GC, não tenho, mas é Deus agindo na vida dessa pessoa. Isso é colheita. Alguém pode celebrar aqui a colheita que já tivemos nessa igreja em nome de Jesus? Pentecostes é isso. Tudo isso que eu falei aqui, irmãos, tudo isso é colheita que foi gerada, não por uma placa de igreja, não por um pastor, não por líderes, não por pessoas perfeitas. Tudo isso é colheita que foi gerado pelo mesmo Espírito que desceu sobre aquela casa em Atos 2, porque é o mesmo Espírito que continua agindo em nós e através de nós. Aliás, esse aspecto de Pentecostes, essa celebração de colheita, você pode celebrar isso em qualquer área da sua vida. Qualquer área onde você produz, qualquer área que você está colhendo, irmãos, celebre o seu Pentecostes. Fala para o teu vizinho, celebre o seu Pentecostes. Dízimos e ofertas é isso. Dízimos e oferta é Pentecostes. Por quê? Porque eu estou apresentando ao Senhor as primícias. Se for os primeiros frutos, se você separar assim que você recebe os 10%, a oferta é eu apresentando ao Senhor as primícias. É o que os judeus faziam com a sua colheita: 2 pães, primícias, Pentecostes, dízimos e ofertas. É isso, é celebração de gratidão sacrificial. Tem alguém comigo nessa manhã? Uma oferta reconhecendo que absolutamente tudo vem dele. Você pode dizer isso em voz alta? Diga tudo. Grita, tudo vem do Senhor. E por isso volta para Ele, irmão. Volta para Ele. Então, vamos colocar isso em prática. Vamos aprender a celebrar não apenas as bênçãos que recebemos, ou como em Atos 2, o poder do Espírito Santo que receberam, mas vamos aprender a celebrar a colheita, apresentando os frutos ao Senhor. Não vamos celebrar apenas as bênçãos. É maravilhoso receber bênção, é maravilhoso as portas se abrindo, o caminho sendo aberto no deserto. Tudo isso é maravilhoso, mas vamos começar a celebrar os frutos da bênção, o que eu produzi através da bênção, o que eu gerei para a glória de Deus através dessas bênçãos. Eu declaro em nome de Jesus, recebe isso comigo. Todo domingo nós celebraremos Pentecostes. Nós celebraremos esse aspecto de Pentecostes. Todo domingo eu e você teremos razão para celebrar o que o Espírito Santo está fazendo em nós durante a semana, o que o Espírito Santo vai fazer através de nós durante a semana. Todo domingo nós vamos celebrar o que o poder do Espírito Santo vai fazer através da vida dos nossos filhos, nas escolas, com seus amigos, na nossa vizinhança. Eu declaro em nome de Jesus, nós entraremos nesse lugar todo domingo com uma razão para celebrar o Senhor e apresentar a Ele os frutos daquilo que recebemos. E assim, irmão, creia, nós vamos viver essa celebração de Pentecostes genuinamente. Nós vamos apresentar ao Senhor os frutos da nossa igreja.
Você vai apresentar ao Senhor os frutos da sua família. Você vai apresentar ao Senhor os frutos do seu trabalho. Você vai apresentar ao Senhor os frutos do seu chamado, o seu ministério. Ei, por mais que seja simples, café dos voluntários, recepção, aonde quer que você sirva, irmãos, haverá frutos do seu chamado. E você e eu vamos apresentar isso diante de Deus. E assim estaremos demonstrando para Ele o que falamos aqui. Tudo vem dEle, portanto tudo volta para Ele. Romanos 11:36 diz: pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Cada fôlego que nós respiramos, irmãos, cada movimento que nós fazemos, cada movimento que nós fazemos no nosso trabalho, cada dólar que a gente ganha nessa terra, cada dólar que você ganhar, irmãos, tudo é por Ele, para Ele e dEle a Ele seja toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Isso é Pentecostes. Colheita, celebração, pelo que o poder do Espírito Santo fez. Mas não para aí. Louvor pode subir. Não para aí. Pentecostes aponta para uma colheita muito maior, uma colheita plena. Pentecostes aponta para a última colheita. Levítico 23:39 diz assim: assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido os produtos da terra, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. Esta festa não é mais Pentecostes. Esta festa é festa de tabernáculos, que acontece alguns meses depois de Pentecostes. Depois de Pentecostes, agora presta atenção, senão você vai perder isso aqui, tá? Depois de Pentecostes, a próxima festa principal dos judeus é a festa do tabernáculo, a festa das tendas. O que é isso? É onde eles vão e eles habitam em tendas por 7 dias, representando o povo no deserto, para demonstrar completa dependência de Deus. Festa de tabernáculos. Agora, o que a festa de tabernáculos simboliza para nós cristãos? A festa de tabernáculos simboliza a volta de Jesus, onde o tabernáculo de Deus se estabelecerá aqui na terra. Alguém está pronto para esse dia aí? Alguém está esperando ansiosamente o tabernáculo do Senhor ser estabelecido aqui na terra, onde nós vamos poder contemplar Ele face a face? A festa de tabernáculos representa a volta de Jesus. Agora, entre Pentecostes e tabernáculos, no Antigo Testamento, entre essas duas festas, havia mais uma colheita. A colheita final do ano, a maior colheita de todas. A colheita do Pentecostes foi boa, mas a colheita após o Pentecostes e antes do tabernáculos é maior ainda, é melhor ainda. A colheita de Atos 2 foi boa. A colheita de Atos 2 foi boa. 3.000 convertidos, a igreja de Cristo nasceu. Mas a colheita antes do tabernáculo de Deus ser estabelecido, antes de Apocalipse 21:3, essa colheita será maior ainda. Essa colheita será melhor ainda. Então eu te pergunto, igreja, nós estamos pós Atos 2? Estamos pós Atos 2? Não, quero que todo mundo responda. Nós estamos pós Atos 2? Nós estamos antes de Apocalipse 21:3? Nós estamos depois do Pentecostes? Nós estamos antes do tabernáculo? Então, se nós estamos no meio desses dois eventos, quando é que essa grande colheita vai acontecer? Olha para o teu vizinho, olha para ele, bem nos olhos dele, e agora com voz de profeta, irmão, você vai olhar para ele e você vai falar assim: essa colheita não vai acontecer. Diga para ele: essa colheita já está acontecendo. É agora, é hoje. Então vai para cima, igreja. Seja revestido dos dons espirituais, seja revestido do poder do Espírito Santo. Mas entenda, o que você recebe aqui é para você ir lá fora, porque Jesus disse: ergam os olhos e vejam os campos. Os campos estão prontos para a colheita, as almas estão prontas para a colheita, as pessoas estão prontas para ouvir e ver o poder do Espírito Santo
agindo em você e através de você. Você pode ficar em pé, em nome de Jesus, nessa manhã. Aleluia! Feche os seus olhos e vai dizendo ao Senhor nesse momento, aí onde você está mesmo: Senhor, eu quero ir para os campos. Eu quero ir para os campos. Os campos estão prontos. A colheita já está acontecendo. Porque a promessa de Apocalipse 22:20 é certa. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venham em breve. E a igreja de Cristo diz: sim, vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos! E o que for cinza em nós dissipará. Sopra teu vento aqui, sopra Deus. E o que for brasa em nós acenderá. Sopra teu vento aqui, Espírito Santo. Sopra em nós, vem com teu fogo, faz acender tua chama em Feche seus olhos e ore, fale com Deus nesse momento. nós. Espírito Santo, sopra em nós, vem com teu fogo, vem, faz acender tua chama em nós. Aí com seus olhos fechados. Os campos estão prontos, irmãos. Vamos parar de dar atenção um pouco só para a colheita terrena. Se você colherá os frutos dessa terra, sim, eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, haverá colheita terrena na sua vida. Mas lembre, colheita terrena passa, colheita terrena é passageira. Vamos dar atenção, vamos erguer os nossos olhos para a colheita espiritual, porque o dia se aproxima em que o tabernáculo de Deus descerá e se estabelecerá nessa terra. E desde hoje Deus quer capacitar a igreja com Atos 2, o derramamento do Espírito Santo. Para quê? Só para mostrar que falamos em línguas, só para mostrar que profetizamos? Não, para exercer, para produzir essa colheita. Então vai, fale em línguas, mas ganhe almas. Vai, cura os enfermos, mas tenha certeza que as suas almas e o seu espírito também são curados. Vai, irmão, profetiza, mas também evangeliza. Evangeliza. Os campos estão prontos. Os campos estão prontos. Aleluia. Espírito Santo, sopra em nós, vem com teu fogo, vem, faz acender tua chama em nós. Espírito Santo, sopra em nós, vem com teu fogo, vem, faz acender tua chama em nós. Sopra Deus, e o que for cinza em nós dissipará. Sopra teu vento aqui, sopra Deus, e o que for brasa em nós acenderá. Sopra teu vento aqui. Feche os teus olhos nessa manhã. Coloca a mão no teu coração bem forte. Abaixa a tua cabeça. É hora de falarmos diretamente com Deus. Você vai falar diretamente com Deus. Aperta aí o teu peito como se Deus estivesse te tocando agora. Nesse momento ninguém olha para ninguém. Todos vamos falar com Deus. Todos vamos repetir em voz alta. Porque essa é a oração mais importante dessa manhã. Essa é a oração que pode mudar a tua vida de uma vez por todas. Essa é a oração que pode fazer de você o que é colheita nessa manhã, o que precisa receber Jesus. Essa decisão vai te transformar na pessoa que vai colher lá nos campos, que vai ganhar as pessoas para Jesus. Então nessa manhã, eu quero que você, com seus olhos fechados, toda a igreja, faça essa oração comigo e diga: Senhor Jesus,
Obrigado por me escolher para ser teu filho, para ir ao mundo afora e fazer parte da colheita que te espera. É por isso que nessa manhã eu abro o meu coração e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Diga assim: Senhor Jesus, eu que um dia tomei essa decisão, mas eu me afastei, Senhor. Minha vida espiritual está fria. Diga comigo em voz alta: mas nesta manhã, arrependido, eu volto para ti. Me recebe, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, irmão, você que está aqui e fez uma dessas duas orações com todo o seu coração, ou você está recebendo Jesus pela primeira vez, ou você está voltando para Ele, se reconciliando com Ele. Eu vou contar até 3. Eu só quero que você jogue sua mão bem alto, lá em cima. Joga lá em cima, tá? 1, 2, 3. Alguém aqui que quer dar esse passo de receber Jesus em seu coração? Alguém aqui que quer dar esse passo de se reconciliar com o Senhor Jesus nessa manhã? É só você levantar sua mão bem alto. Eu só vou orar por você e declarar sobre a sua vida o novo de Deus a partir de hoje. Tem alguém aqui? Você que quer receber Jesus em seu coração, você que quer se reconciliar com Cristo nessa manhã, é só você levantar a mão aí no seu lugar. Você que está aí online, você tomou essa decisão. Você que disse: Senhor, entra na minha vida, ou Senhor, estou voltando para ti. Eu quero que você digite aí: eu decido por Jesus. E nós vamos declarar também que a partir de hoje você será cheio do Espírito Santo. A partir de hoje você vai para os campos e você vai fazer parte da colheita que espera o tabernáculo do Senhor Jesus ser estabelecido nessa terra, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez, igreja? Sopra Deus, e o que for cinza dissipirá, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos. Sopra Deus, e o que for cinza em nós dissipará. Sopra teu vento aqui. Sopra Deus, e o que for brasa em nós acenderá. Sopra teu vento aqui. Espírito Santo, sopra em nós, vem com teu fogo, vem, faz acender tua chama em nós. Espírito Santo, sopra em nós, vem com teu fogo, vem, faz acender tua chama em nós. Aleluia, Deus abençoe a sua semana. Viva a melhor semana da sua vida. Que Deus possa guardar você e a sua família. Cada lugar que você for, sua ida, sua volta, sua entrada, sua saída. Deus te abençoe. Nos vemos quarta-feira no nosso culto fé. Temos uma vida aqui arrependida aos pés de Cristo nessa manhã. Colheita, celebração, Pentecostes. Colheita, celebração, Pentecostes. Colheita, celebração, Pentecostes. Seja cheio do Espírito Santo de Deus essa manhã. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque aquilo que o inimigo tentou fazer, Espírito Santo, Sopra em nós, vem com teu fogo, vem, faz acender tua chama em nós. Espírito Santo, sopra em nós, vem com teu fogo, vem, faz acender tua chama em nós.
olhos nessa manhã. Nós vamos orar pela vida do nosso irmão Guto, que hoje se apresenta diante de Deus e diante dos homens para confessar Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da vida dele. E depois nós vamos fazer a celebração. Pentecostes é celebração de colheita. E dar as boas-vindas ao nosso irmão, a família de Cristo. Estenda suas mãos aqui para ele. Senhor Jesus, quero te agradecer porque nessa manhã, Pai, aquilo que nós falamos, nós estamos vivendo nessa manhã. Colheita, Pai, colheita. Porque o poder do Teu Espírito Santo certamente agiu neste lugar, Pai. O poder do Teu Espírito Santo, Pai amado, foi nítido, foi palpável neste lugar, Pai. Nós te agradecemos, porque ainda, Pai amado, ainda que o inimigo tentou se levantar, ele não prosperou, Pai. Então nós declaramos sobre a vida do nosso irmão, que a partir de hoje, Pai, ele não apenas viva a salvação, mas ele viva, Pai, a transformação. Ele viva o propósito de ser uma pessoa cheia do Teu Espírito Santo. Que ele, como colheita, agora possa ir aos campos colher, em nome de Jesus. A Bíblia declara que quando alguém se arrepende e volta para o Senhor, ou recebe o Senhor como seu Salvador, os céus entram em festas. É como o pai do filho pródigo que disse: vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto, mas encontrou vida. Este meu filho estava cego, mas agora vê. Então, se o céu da festa, nós vamos celebrar também em nome de Jesus. Eu conto até 3 e nós fazemos uma festa aqui, ó Senhor. Vamos! 1, 2, 3. Seja bem-vindo ao novo, meu brother. Então eu quero fazer uma coisa antes da gente terminar. Eu quero chamar os líderes aqui. Pastor Eduardo está aí também. Vem aqui à frente, virada para a congregação. Pastor, os líderes aqui, intercessão, gerações. Pastor Eduardo está aí em algum lugar? Cadê ele? Se alguém vê ele aí, pode chamar ele, por favor. Vem aqui na frente. Nós vamos fazer esse momento. Você que deseja não apenas ser cheio do Espírito, mas deseja o propósito do Espírito. Você que deseja o propósito de ser cheio. Pastor, qual é o propósito que falamos hoje? Ir para os campos, trabalhar na colheita, antes do tabernáculo de Deus ser estabelecido nessa terra. Aqui você já pode ser salvo, você já pode ser crente, mas você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer que o poder de Deus, o poder de Atos 2, venha sobre a sua vida. Eu vou te fazer um convite. Sai do teu lugar e vem aqui. E nós vamos orar por você, para que todos nós possamos experimentar o que aconteceu em Atos 2. Enquanto o louvor continua, eu quero te convidar. Você que quer ser cheio do Espírito Santo. Pastor, eu já sou crente, mas eu quero ser cheio. Eu te convido, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Vem, não tenha medo. Deus quer te encher nessa manhã. Deus quer te encher nessa manhã. Isso, pode vir. Não tenha medo, não resista o mover do Espírito Santo de Deus. Vem, você que é crente, você que quer ter essa experiência. Isso, vamos, Deus te chama. Deus te convoca nessa manhã. Deus te chama, Deus te convoca. Vem, pode vir. Aleluia, isso, aleluia, Jesus. Eita, aleluia, Espírito Santo. Espírito Santo, sopra em nós, vem com teu fogo, vem, faz acender tua chama em nós. Se tiver mais, pode fazer a fila aqui. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Aleluia.
dizendo nessa manhã, irmão, nós temos mais uma pessoa aqui recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. O nosso irmão Hernani, convencido pelo Espírito Santo de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem mais, hoje a gente vai ter uma limpezinha legal aqui. Tem mais confete aí? Nós vamos orar por ele. Nós vamos declarar o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. O título, o presente de ser chamado Filho de Deus. Estenda aqui as suas mãos para ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelo Hernani, Senhor. Eu tenho certeza que não foi coincidência a vinda dele aqui nessa igreja hoje. A sua primeira vez visitando a nossa igreja. E nessa primeira vez, o Senhor falou ao seu coração. Hoje, talvez ele não está entendendo tudo que está acontecendo, mas eu declaro em nome de Jesus que teu Espírito Santo e a palavra de Deus o revele a cada dia a decisão que ele está tomando hoje, que de glória em glória, dia após dia, ele possa experimentar o poder do Espírito Santo na vida dele, agindo, reagindo como Jesus e vivendo aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Então nós vamos celebrar mais uma vez, igreja, vamos? Vamos celebrar mais uma vez, vamos? Se os céus estão em festa, nós vamos estar em festa também. Vamos! 1, 2, 3. Seja bem-vindo ao novo, meu irmão. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o que escrito em Joel. A vida nos vem fazer. Deus abençoe, Lagoinha. Tenha uma semana abençoada. Culto fé. A história nunca viu. Vem cumprir